Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades do mundo dos negócios, da política, cultura, educação e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. O nosso convidado de hoje possui uma vasta experiência no fortalecimento do empreendedorismo e no desenvolvimento econômico local. O Sem Filtro de hoje recebe o diretor superintendente do Sebrae no Maranhão, Albertino Leal. Albertino Leal Barros Filho é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é especialista em gestão pública pela USP e tem MBA em administração para altos executivos pela Fundação Instituto de Administração da USP. Albertino Leal é empresário dos segmentos de turismo e locação. Foi funcionário nos bancos do Brasil e do estado do Piauí. Tem passagens pela Prefeitura de São Luís como controlador-geral do município, secretário municipal de governo, de assuntos políticos, nas pastas de educação e orçamento participativo. Foi superintendente da Federação das Indústrias do Maranhão e, em 2023, assumiu como diretor superintendente do Sebrae no Maranhão. Para essa conversa, eu terei a companhia dos jornalistas Raimundo Borges, diretor de redação de O Imparcial, e Reginaldo Cazumbá, do jornal Cazumbá. Muito obrigado por aceitarem o convite, Borges, Reginaldo. Albertino, obrigado também por aceitar o convite de estar aqui. Eu queria que a gente começasse falando, Albertino, o Brasil é um dos países que mais empreende no mundo, né? Se eu não me engano, é o sexto país dentro da contabilidade que tem mais empreendedores. A grande questão é, a gente empreende por vocação, por necessidade? Como é que você vê essa situação do empreendedorismo no país? Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e ter uma honra de receber o convite da TV UFMA e do Sem Filtro. O Sebrae fica muito orgulhoso de poder contribuir. Nós, pelas duas coisas, Fábio, tanto pela vontade quanto pela necessidade. O fato é que nós temos um país que tem muitas oportunidades, tem muitos problemas e que nós, através do empreendedorismo, precisamos enfrentar. Para isso, precisamos de ter educação para isso, precisamos de ter ambiente para isso, precisamos ter incentivo para isso. E o brasileiro precisa ter uma qualidade de vida melhor. Isso o Sebrae é assim, de tudo que nós fazemos, sempre a visita nossa é nesse momento. Aonde é que podemos melhorar a qualidade de vida desse pequeno que precisa crescer e dessas empresas que precisam estar gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza para o país. Borges, Bom, desse ambiente que se vive no Brasil, se fala muito sobre a questão do empreendedorismo, mas há também o outro lado que é a competitividade. O Brasil está preparado para competir com os mercados industriais, principalmente o mercado chinês, que fortemente está abastecendo o mundo de tudo quanto é esse tipo de produtos. Como é que o Brasil se coloca nesse meio aí, já que tem a China como o maior exportador de produtos para nosso país? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Se nós vermos alguns nichos de mercado, o agro, por exemplo, não existe país mais competitivo no mundo do que o Brasil. E, inclusive em tecnologia, não é só meio ambiente que nos favorece. A tecnologia que, por exemplo, está embarcado no agro nosso hoje, nos torna o país mais competitivo do mundo. Agora, outras áreas, a gente tem que verticalizar a nossa produção. Passa muito pela educação e pelos investimentos em logística e pelos investimentos que as empresas têm nos processos. Então, nós precisamos sim avançar. No entanto, nós temos energia, né, que muito tem faltado aí na Europa, né? A gente tem gente. Hoje, alguns países estão com um nível de crescimento populacional 1,5, 1,2 para 2 pessoas, 1,4, 1,6. Nós ainda estamos num nível estável de população, então nós temos gente, nós temos energia, nós temos meio ambiente, E juventude, doutor. A juventude é quem faz temos gente criativa e com vontade de arriscar, que, por incrível que pareça, às vezes é difícil. E não somos o país mais burocrático do mundo. A gente tem uma burocracia sim, mas existem muitos países que são mais burocráticos
Eu estive agora recentemente em Stuttgart, e a Alemanha é muito burocrática. E eles estão enfrentando, tanto quanto nós, o problema da China, como você falou, Raimundo. É uma situação. A dinâmica do mundo hoje, o mundo é muito competitivo. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Para isso, precisamos, principalmente, nos integrar, saber as nossas qualidades e potencializá-las. E para isso, o poder público, aqui a academia e a sociedade tem que entender o potencial que somos para poder fazer com que isso se torne uma verdade. Reginaldo? O Maranhão é empreendedor e o Sebrae tem sido um importante catalisador desse empreendedorismo no Maranhão. Diretor superintendente, quais os principais desafios para o maranhense empreender hoje? E de que forma o Sebrae está lidando com esses desafios? Às vezes a gente se preocupa muito com o macro, Reginaldo, e olhe, um trabalho que está sendo feito, aquele trabalho de formiguinha, em ter ambiente de negócio mais favorável no estado todo. Então nós temos um estado que é rico, tem energia, como falei, mas às vezes a gente não tem a condição básica para um cidadão que quer empreender, ele abrir um CNPJ, ele competir numa licitação. Então, às vezes, as situações elas são muito simples de se resolver, basta a vontade. Então, por exemplo, se as empresas médias, as empresas grandes, o poder público ofertar a possibilidade da competição para todos, isso aí já é um grande avanço. E não só ofertar a possibilidade de competição, como também pagar, né, como deve ser feito, o fornecimento ser feito, tem que honrar no prazo certo, né, porque senão o pequeno ele tem muito pouco capital de giro. Mas também o pequeno ele tem que se qualificar, porque senão ele não tem a capacidade de competir. Não dá para comprar de quem paga mais, cobra mais caro e oferece um serviço de menor qualidade. Então, eu acho que todos temos que andar ali em prol de um desenvolvimento que todos querem. Agora, principalmente, tem que ter a educação. O processo de educação ele é fundamental para que a gente consiga ser competitivo, para que a gente consiga ofertar a condição. Agora, desde regramento legal, ambiente de negócio envolve tudo. Como que nós podemos ter desenvolvimento se nós não temos a possibilidade de atrair investimentos para cá? Porque uma empresa grande, ela traz dezenas de médias empresas que traz centenas de pequenas empresas. É uma cadeia produtiva. Então, a partir do momento que você tem uma legislação que possibilite você ter, por exemplo, um plano diretor vigente, que possa trazer para cá a condição de uma empresa que, por que não está aqui? Porque às vezes não tem a confiança de ter a segurança de investir aqui. Então isso é fundamental para que nós possamos crescer. E às vezes os nossos inimigos estão bem do lado da gente e a gente não percebe. Somos nós mesmos, é a nossa interação que tem que haver e empatia para perceber que a ação da gente influencia no todo. A gente está falando de crédito e formação, né? Também. Nesse final, você falou muito de educação, educação empreendedora, que já existe em nível médio nas escolas, né? E que se busca também fazer de alguma forma articulado com o ensino fundamental e, ao mesmo tempo, o Sebrae lançou recentemente aqui no Maranhão uma universidade. É, É um pouco desse caminho? Ou é também. muito desse caminho? É muito a gente tem que pensar no básico, e a educação ela é muito básica. Nós temos alguns investimentos na área de educação, em várias áreas, mas na educação nós temos um programa muito interessante que se chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em que os alunos do ensino fundamental, eles aprendem a ser empreendedores. No exercício ao longo do ano, em que eles vão recebendo conceitos básicos de empreendedorismo, levando para as suas casas, as suas famílias, porque fazem parte de um processo, eles criam empresas, eles aprendem a gerir uma empresa, eles aprendem a produzir e no final das contas existe uma grande feira, né, que eles ofertam seus produtos e serviços. E aí toda a família participa, a sociedade participa, e eles inserem, incutem um conceito do empreendedorismo. Isso também tem sido feito no ensino médio. Hoje, o ensino médio já existe uma obrigação, né, da federal, de que exista o empreendedorismo. A gente tem um grande problema, nas próprias universidades, às vezes a gente tem um problema com os cursos superior. As pessoas se qualificam, se graduam, mas depois não conseguem ter suas empresas. E aí acontece em todas as áreas, na medicina, no direito, sabe a medicina, mas não sabe ter uma empresa que vá obrigatoriamente ser gerida para
gera riqueza. Assim, E a universidade não faz essa ponte? Ela que produz o saber, os laboratórios, por exemplo, as empresas júniores da Universidade Federal, ela não faz essa ponte com especialmente com o Sebrae ou outras instituições que fomentam o desenvolvimento do estado? faz. A grande luta é fazer mais e fazer com mais foco, né. Nós todos temos que pensar diferente. O mundo está girando muito rápido. Você falou da universidade, a gente está realmente trazendo uma universidade à distância. Aqui é a Universidade Sebrae, que a gente também não quer inventar roda, a gente está trazendo de São Paulo e vai ofertar nos municípios do interior uma condição de um professor do ensino médio, por exemplo, receber uma formação em nível de pós-graduação para empreendedorismo, lá na sua base. E aí chega lá. As universidades, olha, não existe desenvolvimento de país nenhum que não que possam não contar com o ensino universitário, com a educação. É o poder público tem sim que estar presente e está. Se você só observar o que acontece agora mesmo, nós estamos tendo conflitos nos Estados Unidos, conflitos de pessoas, de interesses financeiros, muitas vezes econômicos, né, e que são porque o Estado quer tirar a mão de alguns setores. Assim acontece na Europa também. Alguns setores que são subsidiados, né, que o Estado mantém ao longo da história uma mão e que quando quer tirar um pouquinho, aí há uma reclamação. Por quê? Porque o poder público ele tem uma função de equilibrar, de incentivar, de manter uma segurança. Então é importante, a academia é preponderantemente necessária o que você fala em inovação, por exemplo, inovação tem que ter poder da academia junto. Aí tem a questão voltando a lá o início sobre empreendedorismo. Mas aqui no Maranhão, aqui ao nosso redor, tem uma questão muito séria, um gargalo sério, que é a questão da pobreza. Essa pobreza está ligada, conectada à questão da educação, que continua ainda num sistema muito de atraso. Lá no fundamental, no ensino fundamental, a gente acompanha isso muito de perto e sabe que, apesar de ter ocorrido evoluções nos últimos anos, mas é muito difícil superar um atraso muito grande que vem ficando aí e acumulando, né. Então essa situação, ela reflete exatamente na área empresarial, que começa muito, não estou dizendo que começa tudo, mas grande parte ainda está na informalidade, né. Quem está empreendendo aí, está muita coisa na informalidade que enquanto não sair disso, também não se pode falar em evolução e nem inovação. E como é que o Sebrae entra nesse setor, como é que o Sebrae destrincha isso para poder mostrar esse potencial que o Sebrae tem para dar andamento esse carro aí, esse trem, né, como se diz lá em Minas Não é Gerais. fácil, né, não é fácil. O Sebrae, a gente às vezes até brinca, o Sebrae se mete em tudo, mas a gente se mete principalmente no intuito de dar o bom exemplo, né, porque existe toda uma programação, alguns estados avançaram bastante no processo de educação, aqui o estado do Maranhão também avançou, mas realmente, Armando, precisa avançar mais. E o ensino voltado para a produção, o ensino voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas também não é só o ensino. Ontem eu estava numa pauta no Tribunal de Justiça, que fez um evento ontem, um evento solo seguro, e nós temos uma situação que às vezes a gente não pensa sobre ela, mas a questão da regularização fundiária é uma questão importantíssima, inclusive no processo de educação. As famílias, elas, antes de pensar em educar os filhos, elas pensam em ter um lar, uma casa para morar com registro. E isso dá uma segurança para ela investir no processo de educação. E você vê que mais de 60% das terras brasileiras não tem regularização fundiária. Aqui no Maranhão não é diferente. Então você vê, um processo desse de regularização fundiária que a gente, de primeira mão, não pensa que seja importante, na hora de uma pequena empresa não tem um bem para registrar, uma família não pode fazer seu mercado informal para depois formalizar e não consegue um empréstimo. E isso diminui, sabe o quê? O nosso produto interno, porque as pessoas não podem nem registrar como bem do seu patrimônio e não pode na hora da herança nem, olha só como muda tudo. E se você também não tem um imóvel registrado, você não tem
o pagamento dos tributos municipais, né. Se você não paga os tributos, o que é que acontece? Não vem renda para você, para o prefeito fazer o seu investimento na melhoria da qualidade de vida. Olha como então tudo é um Uma cadeia. sistema, tudo é um encadeamento. E aí, o grande segredo é que a sociedade tem que perceber que a sua ação, ela repercute no outro. E aí vai, é a política, é o social, é o terceiro setor, e a gente tem que estar ciente disso. É isso. Chegamos ao fim do primeiro bloco, o Sem Filtro faz uma rápida parada e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o diretor superintendente do SEBRAE no Maranhão, Albertino Leal. Participam dessa conversa os jornalistas Raimundo Borges, diretor de redação de O Imparcial, e Reginaldo Cazumbá, do jornal Cazumbá. Albertino, a gente conversava no primeiro bloco sobre a questão da faculdade do SEBRAE e você falava dessa interligação, principalmente com o interior do estado. É talvez uma maior dificuldade de fomentar o empreendedorismo no interior, do ponto de vista daquilo que é o alcance, e que políticas o SEBRAE desenvolve no sentido de poder chegar, além dessa, é óbvio, né, nas cidades do interior. Existe uma estratégia do SEBRAE que nós temos recebido o apoio muito forte do governo estadual, desde o governador Flávio Dino e agora o governador Carlos Brandão, e dos municípios, que se chama Cidade Empreendedora. Nessa estratégia, nós estamos conseguindo colocar uma série de produtos e serviços do SEBRAE como se fosse uma linha do tempo, em que você coloca desde a educação para as crianças, para os jovens, e você vai trabalhando as licitações dentro das CCLs. A gente vai criando as salas do empreendedor, eram 40 até pouco tempo, agora já são 166 salas do empreendedor, que são espaços dos municípios com agentes de desenvolvimento dentro dessas salas, e que a aquele empreendedor ele se torna empresário, ele muda a sua empresa, ele encerra, ele recebe orientações, e aí gratuitamente, né. Aí a gente trabalha também a qualificação do fornecedor, do pequeno, vendo a tradição local, a vocação local. Então aí a gente vai com o nosso sistema, o sistema S como um todo, vai qualificar para que aquele fornecedor ele também possa fornecer para a grande, para a pequena empresa, para a prefeitura. A gente faz o plano de compras do município. Então a gente cria o que a gente chama de ambiente de negócios. E isso tem favorecido muito que o empreendedorismo ele floresça. Em pouco tempo foram criados no Brasil no Maranhão, em 3, 4 anos, mais de 100.000 novos CNPJs. Muito MEI, o microempreendedor individual, aquele que fatura até 81.000 por ano. Mas hoje a gente já tem mais de 300.000 empresas ativas no Maranhão. Se você fizer uma multiplicação rápida, 300 por 4 pessoas por empresa já dá mais de 1.000.000 de pessoas. E se você botar que cada pessoa tem 4 familiares na família, você já tem mais de 4.000.000 de pessoas envolvidas no empreendedorismo, nos pequenos negócios. E a gente está falando do interior do estado também. Exatamente. Mas em termos de resultados, essa atuação do SEBRAE junto lá nos municípios, na base, o SEBRAE entra na escola para mostrar com seus técnicos, com seus ensinamentos, em que área? Com o professor, com a família ou só diretamente com o aluno? Como é que funciona essa operação de colocar o empreendedorismo dentro da sala de aula e abrir as mentes? Veja, Raimundo, primeiro que o SEBRAE, a vocação do SEBRAE, tem 2 palavras que dizem muito que é o SEBRAE, né. É o serviço, quer dizer, serviço de apoio, apoiar a micro e pequena empresa. Então esse é o nosso ponto principal, é pegar a micro e pequena empresa, aquela que fatura até 4.800.000 por ano, e trabalhar em cima dela. Só que nós não nos furtamos a fazer só isso. Aí entramos em processos como processo educativo, não só da escola, com alunos, que nós, na realidade, nós qualificamos o professor. Nós passamos o know-how ao professor, que então ele multiplica isso ad eterno. E tem um material, obviamente, de apoio. Há um custo praticamente zero. Então, essa é uma iniciativa, mas as iniciativas são muito mais amplas.
Nós, por exemplo, trabalhamos ecossistemas de inovação dentro das escolas, incentivando ao aluno a pensar diferente, criar modelos de solução dos seus problemas, falar de inovação. E a gente parece que, ó, todo mundo tem um celular, os nossos estão aqui guardados, né? Todo jovem, ele tá lá com o celular, ele sabe mexer no WhatsApp. Então, como é que ele não sabe fazer um programa para, por exemplo, dizer que horas que vai passar o ônibus, dizer que horas que vai passar o caminhão do lixo na sua casa, para o lixo não ficar na frente da casa e o cachorro vir rasgar o saco e gerar doença. Opa, isso tudo é um processo de formação. Nós não conseguimos fazer tudo, mas a gente dá exemplos, que esses exemplos são absorvidos pela comunidade e aí são replicados. Robertino, como se dá a inclusão de jovens, mulheres, negros nesse processo de empreendedorismo? Reginaldo, esse tema é um tema bem interessante. A gente às vezes, a gente minimiza o impacto de algumas situações que são históricas, como a situação da mulher. Eu sou do Banco do Brasil. Até o ano de 1969, as mulheres não podiam fazer concurso do Banco do Brasil. Então não tinha mulher no Banco do Brasil. Só para formular, o Sebrae tem elementos para tornar esse ambiente mais inclusivo? Então veja, como a gente tem um problema histórico, né, com negros, a gente olha para o nosso horizonte aqui, quem mora na ilha, olha para o nosso horizonte, e o horizonte a gente vê Alcântara, que 87% da população é quilombola. Então nós temos que ter, estamos tendo várias políticas de inclusão. Por exemplo, a gente estava falando agora do crédito. Recentemente o jogador Raí esteve aqui conosco, fazendo um mutirão do crédito, tratando sobre acesso a crédito. E para as mulheres, hoje a gente oferta, tem um fundo garantidor de crédito, chamado FAMP, que os bancos públicos oficiais trabalham com eles. O maior gargalo do crédito é a garantia. Você vai lá pedir empréstimo, o gerente diz assim, mas tu tem o que para dar em garantia? Ou é um aval pessoal, né, fiança, ou você dá um imóvel. Nossa população não tem, até por causa da regularização fundiária, a maioria dos imóveis são irregulares. Qual é a solução? O Sebrae entra com o FAMP, o Fundo Garantidor de Crédito, que hoje, para todo mundo, garante até 80% da operação. Certo? 80%. Para as mulheres, pela dificuldade maior que as mulheres têm de acessar o crédito, que é uma dificuldade bem maior e paga mais caro. Por quê? Porque os bancos analisam, quando eles vão conceder o crédito, eles analisam o risco. E as mulheres, por serem mais inexperientes, elas passam a ter mais risco pelos análises de crédito. E elas pagam mais, então, por isso. Então, a gente vai com o FAMP, hoje, tá para as empresas que têm as mulheres à frente, é 100% de garantia. Assim como as populações quilombolas, qualificação, oportunidade, dizer que é possível. Agora, todos têm que fazer sua parte. Por exemplo, populações indígenas e quilombolas têm um problema muito sério de regularização fundiária. A terra não é deles. Eles não podem produzir. Então essas discussões são importantes a gente levar a cabo, porque senão a gente fica o cachorro correndo atrás do rabo e a gente não consegue mudar a realidade dessas comunidades. A gente falava de crédito, né? Como é que o Sebrae avalia, do ponto de vista daquilo que é a adimplência ou a inadimplência desse crédito, daquilo que é o pagamento, né, do crédito que é concedido a todos que têm esse acesso? Primeiro que o crédito, às vezes, ele, para ser bem concedido, ele nem precisa do dinheiro. Essa análise prévia, essa consultoria que nós prestamos é importante, porque às vezes você pode se desimobilizar, você pode ter um sócio, e também às vezes você quer um valor que seja menos do que o que você precisa ou mais do que é necessário. Então é muito importante essa consciência do crédito. Saber que o retorno do crédito é fundamental para que isso seja retroalimentado no sistema. Quando o crédito não retorna, quer dizer, você não paga o valor, obviamente o banco tem um prejuízo e ele aumenta a taxa de juros para o outro que vai querer. Então essa consciência, essa certeza que nós temos que o crédito bem concedido, no prazo certo, na quantidade certa, no volume certo, ele é o melhor dos remédios para aquele que quer investir para a saúde da economia. Então nós trabalhamos com orientação ao crédito, tanto previamente quanto posteriormente, e acompanhando durante o percurso. Ok. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só.
Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. O nosso entrevistado de hoje é o diretor superintendente do SEBRAE no Maranhão, Albertino Leal. Para essa conversa, eu tenho a companhia dos jornalistas Raimundo Borges, diretor de redação de O Imparcial, e Reginaldo Cazumbá, do jornal Cazumbá. Reginaldo. Albertino, o Sebrae trabalha muito bem a questão do turismo no estado. Uma das experiências exitosas é a Rota das Emoções, que é desenvolvido pelo Maranhão, Piauí e Ceará. E é um roteiro premiado pelo Ministério do Turismo e reconhecido nacionalmente, até internacionalmente. Muito se fala na Rota do Jalapão. Como é que estão essas tratativas? Boa pergunta, Reginaldo. Importante esse tema. O turismo é uma das áreas que mais gera riqueza e puxa outras coisas. E você sabe que você trabalha no setor. Aquela região é lindíssima. Quem não conhece a Chapada das Mesas, não conhece o que é beleza. A gente foca muito aqui, que é uma beleza muito grande também aqui nos Lençóis. Mas lá nós tivemos um problema sério agora com a questão da ponte, né, que felizmente veio a cair. Mas estamos aperfeiçoando, aproveitando esse momento, inclusive, para aperfeiçoar, ver novos modelos de negócio. Então, agora mesmo, recentemente, semana retrasada, nós fizemos uma reunião lá com toda a cadeia turística que envolve o Jalapão, e estamos fazendo essa Só para frisar, o Jalapão envolvendo Maranhão e estado do Tocantins, né? o Jalapão envolvendo o Jalapão veio para cá, para a Chapada das Mesas, com o nosso trade turístico e discutindo soluções para integrar aquela região. Por quê? Porque é um turismo de experiência, um turismo que existe uma demanda muito forte e que nós estamos, então, em processo de criação. Vamos ter um encontro muito que já está sendo trabalhado para setembro, das Chapadas, que vai acontecer lá na cidade de Riachão, acho que vai acontecer em Riachão, que é lindíssimo. E é um tema que nós diuturnamente estamos tratando. Você sabe que você sempre está conosco, né? E ali é de uma riqueza impressionante. Eu Ótimo. queria botar um pouquinho a pergunta do Reginaldo anterior sobre a questão do empreendedorismo das mulheres como empreendedoras. O Sebrae tem uma avaliação sobre o que mais está desenvolvendo atualmente nessa área entre mulheres e homens. Há uma predominância maior das mulheres atualmente como empreendedoras e quais os resultados dessas iniciativas? O nosso povo é muito empreendedor, em geral, viu, Raimundo? As mulheres hoje estão se equiparando em número de empreendimentos, de CNPJs, aqui no estado do Maranhão. Existe um equilíbrio já muito grande, principalmente nas áreas de beleza, né? A mulher trabalha muito com salão de beleza, muito com pequenos negócios voltados a esse ramo, muito com vestuário, alimentação. Então, as mulheres têm os seus modelos de negócios, principalmente os pequenos, elas aprendem em casa, na gestão de suas residências, né. Então a gente tem muito forte o movimento de mulheres em todo o estado. Mas nós precisamos fomentar mais, porque as mulheres também têm algumas dificuldades, às vezes é o trabalho em casa, que é necessário não só então a gente precisa dar um apoio e isso o Sebrae tem feito, porque também as mulheres elas não têm elas hoje têm uma formação maior do que os homens no ensino superior, né. Hoje elas conseguem enfrentar situações até com o trabalho remoto de uma forma muito mais, vamos dizer, muito mais criativa, mas ainda estão precisando de reforçar por exemplo, o acesso a crédito, o acesso às a empresas com maior potencial. Então elas ainda precisam crescer mais, e o Sebrae está do lado delas ali. Nós temos várias no interior todo, nós temos vários movimentos de mulheres. O projeto delas é um dos projetos que o Sebrae desenvolve, é um projeto que tem sucesso demais, muito assim, motivando essas mulheres a terem a coragem para enfrentar os desafios que já não são fáceis para os empreendedores, porque o empreendedor ele tem que ser resiliente, sabe. Mas as mulheres ainda é mais difícil. Eu queria só mais uma pergunta sobre a questão da inteligência artificial. Se fala muito em inovação tecnológica e tudo, mas a inteligência artificial ela está entrando muito forte em todas as atividades humanas. Como
essa esse segmento está chegando na área das empresas, das pequenas e médias empresas, que é onde o Sebrae tem mais atuação. O tema mais falado no mundo hoje é a inteligência artificial, né. E já estamos falando em outro tema, que é a física quântica, que mu que multiplica isso aí por milhares, sei lá, de vezes, a Potencial. rapidez da informação. E nossas empresas, elas precisam estar cientes disso. Hoje já ninguém mais vive sem inovação. Não vive mais. Você está celular, vendendo ali, você está consultando, você está se aperfeiçoando. Hoje nós vamos fazer um evento agora em dia 15 e 16 de julho deste ano, que é o Transformar Juntos, o nome dele é Transformar Juntos. Ele já é um evento de sucesso, mas esse ano a gente vai trazer a inovação para dentro dele. Por quê? As prefeituras, especialmente, elas precisam, para melhor fazer a sua gestão, elas precisam ter movimentos de inovação, movimentos de tecnologia para ver, por exemplo, semaforização, segurança pública, para ver processos de ensino, para ver arrecadação. Tudo isso envolve sistemas de informática necessários. Qual prefeito que não quer ter uma internet 5G em seu município? Gratuita, para poder ter o hospital funcionando o tempo todo, fazendo as filas de consulta, para ter a escola funcionando online. Então, isso são temas que são muito relevantes e nosso pessoal, nossos filhos, nossos parceiros, eles precisam estar situados. E hoje você não vive mais. A pandemia, ela trouxe essa rapidez, né, nessa necessidade de você estar sintonizado com as IAs. E cada vez mais. Também esse ano tem a Expo Indústria, que é a Federação das Indústrias. Nós somos co-realizadores da Expo, e o tema é IA. O tema é IA, mostrando o quão importante. E quando nós falamos, Raimundo, que o nosso trabalhador, por exemplo, ele faz muito menos do que o trabalhador americano, né, a produção é menor, é muito em decorrência dos processos produtivos, que lá você tem um aperfeiçoamento com as IAs, com a tecnologia das máquinas, que a gente muitas vezes tem que ser mesmo no suor. Isso gera, só um minuto, Reginaldo, isso gera alguma preocupação do ponto de vista daquilo que é postos de trabalho, né? Porque uma das discussões que se faz muito em relação às IAs é que, bom, elas vão tomar os postos de trabalho de muitas pessoas, ou ela também vai criar novos postos de trabalho. Eu vou voltar aqui na minha origem, Banco do Brasil. Eu trabalhei, na época que eu saí, tinha uns em torno de 70, 80 mil funcionários. Hoje tem cento e tantos mil. E nunca a tecnologia foi tão, principalmente o sistema bancário, né. Por quê? Porque hoje você tem uma série de outras atividades que nossos filhos têm que estar atentos, têm que estar atentos. Por quê? Porque são profissões que surgem. A gente está num ambiente universitário. São profissões que surgem que não existia. Hoje, até para você fazer um gerenciamento das suas redes sociais, você tem que ter profissionais adaptados. Então, se nós não soubermos disso, como que nós vamos avançar? O mundo mudou. E cada vez ele muda em maior velocidade. E está bem aí. Eu fui recentemente em Campinas. Lá você tem 7 ecossistemas de inovação. Um deles, nós temos um parque técnico com física quântica. Quer dizer, o governo brasileiro já está desenvolvendo, e muitas vezes nós nem sabemos o que está acontecendo. Aqui nós estamos chegando aqui, recebendo cabeamento, lógico. Nós estamos com um parque tecnológico em crescimento. Recentemente, o governo do estado ganhou aí um edital do FINEP. Aqui na universidade nós temos um desenvolvimento. Ontem estive aqui visitando com o reitor, a nossa pró-reitora, a professora Flávia, com o reitor Fernando. Nós fomos visitar o espaço que vocês têm aqui, com um ambiente de inovação sendo trabalhado. COP30, o Brasil, centro do mundo, e já se fala há algum tempo sobre a COP30, que vai acontecer agora aqui no nosso estado vizinho, Pará. O Sebrae é parceiro, pelo menos a gente entende que ele está sempre inovando, buscando. Como é que estão as tratativas do Sebrae para participar da COP30, e como é que tem sido esses diálogos? Aí eu Muito queria só, dar uma puxadinha sobre essa pergunta dele. Quer dizer, o que o Maranhão tem a ver com esse Uma evento boa pergunta. mundial, né? Complementa aí então, porque a COP vai acontecer pela primeira vez numa floresta. Isso é um tema interessante.
Mas ela não vai acontecer lá em final do ano não, em novembro, ela acontece agora. Nós temos que pensar nos enredos nossos, o que é interessante para a gente. A gente tem pautas como ESG, que são pautas que estão sendo discutidas mundialmente, é importante a preservação, mas aonde entra esse equilíbrio necessário para que a gente também tenha desenvolvimento? Então, nós aqui, principalmente nós que somos floresta amazônica, e o Maranhão faz parte desse processo, a gente precisa estar sintonizado com as necessidades nossas para defender as nossas pautas. Levar temas como, por exemplo, a questão do crédito carbono, que agora inicia um processo de regulamentação no país, que pode gerar riqueza para a gente, mas tem que gerar coisa que ainda não gera, para que as nossas populações quilombolas, indígenas, elas possam inclusive preservar a floresta. Então, temas como esse precisam ser levados, a questão da biodiversidade que nós temos e que precisa ser geradora de riqueza para nosso povo. Então, o Sebrae é muito preocupado com isso. Esse tema está fazendo parte da nossa pauta diariamente. Estaremos lá. Segunda-feira mesmo estarei em Belém discutindo a ação do Sebrae, que nós vamos ter uma Zone. Lá você tem a Blue Zone, a, a Green Zone, né, que nós vamos ter acesso do Sebrae na Green Zone, onde as discussões vão ser pautadas. A Blue Zone são mais decisões, é como se fosse o Congresso Nacional ali, é unido, já com decisões mundiais. Mas a gente vai ter a Enzone, que é empreendedorismo, a zona do empreendedorismo, onde nós vamos estar levando nossos produtos e serviços daqui locais, onde nós vamos estar com pautas de interesse nosso, onde nós vamos estar apresentando nossas comidas, nossa música e valorizando nosso povo e dando um sentimento de pertencimento. E principalmente que isso resulte em melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A gente estava falando de energia até no primeiro bloco, e essa questão de energia limpa é um ponto essencial, né, para ser discutido. Essa questão de crédito de carbono, essa questão da biodiversidade também, de como podemos pensar. Bom, a gente está no final do programa já chegamos na reta final. Eu queria deixar um tempo para você, Albertino, fazer suas considerações finais, quiser falar de algum evento específico do Sebrae que teremos esse ano, mas para deixar você à vontade nesse momento final do programa. É um agradecimento por estar aqui dentro da academia, dentro de estruturas como a TV UFMA, que tem prestado um serviço relevante para a sociedade, com profissionais competentes, com um trabalho que a academia precisa fazer, está fazendo aqui com vocês, e dizer que o telespectador que busque os nossos canais, né, os nossos portais, que ninguém pode dizer hoje que não tem acesso à informação. A gente tem sim que selecionar a informação, momentos de escolha e vá ao Sebrae. Lá nós temos formações, qualificações, sugestões, discussões, são centenas de eventos anualmente. Então eu falei de alguns aqui, como o Transformar Juntos, como um evento que a gente tem muito carinho, que é o Mobiliza São Luís, como eventos no interior do estado, como teremos lá no mês de agosto, teremos lá em Estreito uma feira motivando aquele pessoal que sofreu com a queda da ponte. Estamos trabalhando muito com o agro, com inovação, os ecossistemas, com cidade empreendedora, que está em todos os municípios do estado. Então, pensem que parceria, que esses encontros são necessários para que o estado se desenvolva. Muito obrigado pela sua presença, Albertino. Obrigado também ao Reginaldo Casolar, ao jornalista Raimundo Borges. Sempre à disposição. Não é a primeira vez, espero não ser a última, mas já participei de várias ocasiões de debates aqui. É importantíssimo que a TV UFMA continue fazendo isso, né? Que é realmente uma prestação de serviço. Eu gostaria só de aproveitar esse minutinho só para dizer que nós estamos lá no Jornal Imparcial, que nós somos parceiros da UFMA no curso de comunicação social. Eu coordenei o estágio curricular do curso de comunicação por mais de 20 anos, e aqui eu quero deixar só um pedido de apoio ao nosso jornal, que está no 99 anos, e em 2026 nós estaremos completando um século, e somos uma instituição que estamos sempre interligados com esse processo de evolução que acontece em todos os pontos de vida da nossa sociedade. A Muito história obrigado pelo centenária. convite, viu? Obrigado a você, Borges. Ó, a gente vai finalizando o Sem Filtro de hoje. A gente conversou com o diretor superintendente do Sebrae no Maranhão,
Albertino Leal. Como eu falei, tivemos a participação dos jornalistas Raimundo Borges e Reginaldo Casumbar. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.